Carta da Pokémon Company para todos os fãs da série animada de TV Pokémon. Em abril de 1997, Ash e seu Pikachu saíram de Pallet e embarcaram em uma nova jornada para conhecer muitos Pokémon. Muitas pessoas, e fizeram novos amigos e partiram para outras cidades e continuaram fazendo isso até agora. Felizmente pudemos acompanhar a aventura e o crescimento de Ash e seu Pikachu até hoje, e tudo isso graças a todos vocês, fãs que nos apoiam. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão. A partir de janeiro de 2023, Pokémon Mesace Pokémon Master começará, o que dará uma resposta à pergunta de longa data sobre o que exatamente é o mestre Pokémon que o Ash tem se esforçado para se tornar. E a partir de abril de 2023, uma nova série de animação de Pokémon começa com novos protagonistas, Liko e Roy. Na nova série animada de TV Pokémon, a câmera acompanhará as aventuras desta dupla. Não foi fácil determinar como e quando compartilhar essa notícia. Decidimos que hoje é o dia que trouxemos para vocês a história de Ash e Go chegando ao fim. Toda a nossa equipe continuará trabalhando duro para trazer até você animações Pokémon repletas de sonhos e aventuras. Aguarde o futuro desenvolvimento da série animada Pokémon. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Bom, talvez não tão ótimo assim, mas hoje eu venho conversar com vocês sobre esse assunto que é um assunto triste, mas é um mix de sensações. Ash está oficialmente fora do anime Pokémon, pelo menos como a gente entende a partir dessa carta, mas ainda teremos semana que vem um episódio especial focado no Ash do universo dos filmes, a partir do filme 20. Será uma história que eles decidiram contar, um especial. E a partir do dia 13 de janeiro, contaremos aí com uma história do Ash Jornadas, tá? Agora voltando para Jornadas. E ele explicando o que é ser um mestre Pokémon. Então, a série aparentemente não vai contar, talvez, com batalhas incríveis, etc. Vai ser muito mais sobre o desenvolvimento do personagem. O que é muito importante, eu acho que para a conclusão do Ash. Ainda tenho muitos pensamentos sobre isso, mas o vídeo de hoje é sobre a review. Mas é importante que você inicie essa review atento a essa informação, tá? E a partir de abril, um novo anime inicia. Uma nova história será contada no anime Pokémon, na ótica de dois protagonistas que não conhecemos ainda, né? Mas já temos aqui umas informações sobre eles, que no caso é a Liko e o Roy. Bom, bora lá para mais uma review. Hoje é um episódio de despedidas de jornadas e eu fico com o clima de não é um adeus, é um até logo. Ainda assim, espero que vocês gostem e bora lá para mais uma review da semana. Bom, o episódio da semana passada, ele termina com Ash e o Go enfrentando o Lugia numa raid. Lugia que havia aparecido depois de um acampamento que o Ash e o Go estavam ali com a Koharu. E aí eles decidem batalhar com o Lugia que acabou aparecendo nessa raid. É bem legal a perspectiva da raid, porque há muitas combinações de movimentos, inclusive a participação mais ativa do Grookey, o que eu gostei bastante durante a execução da raid. E é bem interessante a batalha porque eles conseguem emplacar um bom dano ali no Lugia. E o Go, acho que na inocência, até tenta soltar uma Pokébola pra cima do Lugia, mas o Lugia consegue rebater. E aí todos eles acabam meio que despencando ali de um penhasco, e o Lugia acaba salvando eles. E a partir dali a gente começa a ouvir aquela música clássica de Pokémon, né? E Ash e Go passam a andar por canto. E é muito legal porque a gente acaba acompanhando todos os Pokémon ali da região. Então é muito bonito ver cada Pokémon por ali. A gente vai tendo memórias com Pokémons do passado. É interessante ver como, por exemplo, o Jigglypuff, que acaba aparecendo ali como referência com seu microfone. E outros Pokémon que estão na região. Então é bem possível que a maioria dos Pokémon da primeira geração foram mostrados durante essa viagem. Foi um jogo de imagens bem legal. Mas aí, durante essa viagem que eles estão fazendo nas costas do Lugia, o Go tem uma reflexão sobre ele viajar sozinho. Ele diz para o Ash que, apesar de ele ter falado que quer viajar,
numa jornada sozinho, ele não tem confiança suficiente para viajar sozinho. Porque até então, tudo que ele precisou, o Ash estava do lado dele. E aí o Ash dá uma animada para ele e fala: olha, Go, você foi chamado para o Projeto 1000. Você basicamente colocou as mãos no 1000. Você consegue sem mim. Você consegue. E se você precisar de mim, eu sempre vou estar aqui por você, porque nós somos amigos. E aí o Go olha assim com um sentimento, né, pro Ash, com aquele olhar meio melancólico. E aí o Go e o Ash acabam conversando. E durante essa conversa é interessante também porque eles acabam falando sobre fazer a jornada deles, que é sobre conhecer mais pessoas e mais Pokémon e se aventurar mais e mais. Então, dando esse ciclo do que é a história de Pokémon, sobre conhecer mais e mais e mais. E depois eles já viram pro Lugia, porque o Lugia parece que disse para o Ash, né, com aquele lance de comunicação que só o Ash tem com os Pokémon, e ele diz que o Lugia disse, vamos lá, e eles vão entrar dentro de uma nuvem. Quando eles entram lá, é muito bacana porque eles acabam encontrando com o Ho-Oh. Pois é, o Ho-Oh também está por ali, e Lugia e Ho-Oh voam juntos por ali. É muito impactante essa cena e a gente vai conversar sobre ela daqui a pouquinho. E logo depois eles acabam avistando a Koharu lá embaixo já, e aí corta a cena porque eles tiveram esse momento lindo, mágico, mas acabou. É hora de voltar para Sakuragi Park. Lá no laboratório Sakuragi é bem legal porque o Ash e o Go revelam ao Sakuragi que decidiram partir para uma jornada separados e eles não vão mais poder ser os bolsistas, né, de pesquisa ali. O Sakuragi entende e agradece por toda a experiência que ele obteve com os meninos e entende, obviamente, a decisão deles. E eles, então, vão partir para essa jornada. É bem interessante porque a Koharu acaba falando que ela vai ser a nova bolsista. Ela vai continuar estudando, mas nos finais de semana ela vai continuar dando continuidade ao trabalho de Ash e Go como bolsistas daquele local, viajando e aproveitando mais sobre o mundo Pokémon. O Go até pergunta, né, sobre os Pokémon dele, se vai ter algum problema, e eles dizem que não tem problema nenhum os Pokémon deles ficarem ali no laboratório Sakuragi. Inclusive, ele mesmo afirma, né, que eles vão continuar cuidando, e o próprio Yamper ali também vai ficar de olho nos Pokémon, porque a gente sabe que o Yamper é o cara que fica de olho em tudo no laboratório. Logo depois a gente tem um corte para a equipe Rocket. É muito legal esse momento porque eles estão conversando com o Giovanni e eles falam que durante o Mundial de Pokémon, eles descobriram o Pokémon mais forte de todos. E eles querem entregar ao Giovanni. Então o Giovanni fica ali esperando com ansiedade esse Pokémon mais forte. A gente sabe que é o Pikachu e eles estão bolando ali uma forma de roubar o Pikachu para entregar para o Giovanni. Depois de todas as situações que rolaram ali no Sakuragi, o Ash e o Go estão limpando o quarto onde eles ficavam, porque eles já vão sair de viagem amanhã. Então eles limparam o quarto todo e agora estão levando as comidas para os Pokémon. Chegando lá, eles são surpreendidos por uma festa surpresa, com a mãe do Go, o pai do Go, a mãe do Ash, o professor Carvalho, a mãe da Koharu, né? Todo o pessoal está ali para parabenizar o Ash e o Go pela jornada que eles tiveram e deram uma festa surpresa para eles. Então foi uma confraternização que rolou ali, eu achei bem legal, foi bem dinâmico, a gente consegue ver, por exemplo, as mães interagindo, o que foi demais, enfim, e os Pokémon do Go, porque você vai criando um pouquinho de memória, de nostalgia com as capturas que já rolaram lá no passado referente ao Go. E aí, o dia passa e Ash e Go estão na estrada, caminhando no campo assim, num caminho único por enquanto, que eles vão viajar. O Ash acredita que conforme ele for andando, ele vai encontrando outras situações e vai, obviamente, entrando em uma nova jornada. E o Go pretende fazer a mesma coisa. É interessante que nesse momento a equipe Rocket aparece e tenta roubar o Pikachu. Eles fazem todo o lema deles, mas no final das contas eles pegam o Pikachu, o Ash até tenta salvar o Pikachu, mas nem precisou. O Morpico meio que tentou comer o vidro aonde o Pikachu estava, e aí o Pikachu conseguiu se soltar com o choque do trovão e a equipe Rocket decolou novamente. E aí eles voltam a seguir o caminho deles, e aí conforme eles viam algumas divisões, né, no caminho, eles apontavam para onde eles iam, até que eles chegaram numa árvore que tinha dois lados.
E aí o Ash decidiu ir para um lado e o Go decidiu ir para o outro lado. É muito emocionante esse momento em particular porque o Ash agradece o Go por ele ter sido amigos. E ele diz que ficou muito feliz de ter conhecido ele. E o Go também acaba ficando meio sem graça, mas o Go acaba agradecendo o Ash por ter conhecido ele. O que é muito bonito também. Porque, querendo ou não, a gente sabe a história do Go por ser um menino mais solitário. Então, é bonita a história dele reconhecer a amizade que ele tem com o Ash. E, querendo ou não, essa divisão sendo feita entre os dois. Então, acaba sendo bonito a forma como ele se despede do Ash. E aí eles passam a caminhar caminhos diferentes. E conforme eles vão caminhando, o Go vai sentindo a tristeza de estar deixando um amigo para trás. Mas o Ash acaba gritando pro Go, lá do caminho inverso, né? Go! Boa sorte e não esqueça que você tem que conseguir encontrar o Mil novamente e ser amigo dele. Então, boa sorte na sua jornada. E a gente sempre vai ser amigo, né? E aí, o Go agradece. E aí o Go fala, com certeza. E você também vai ser um mestre Pokémon, então boa sorte nisso. E aí os dois passam a correr seus caminhos, né? Agora diferentes. E aí o Ash passa a conversar com o Pikachu, dizendo que na primeira vez que eles saíram de Pallet, o clima era muito semelhante. O sol radiante, tudo muito belo, os Pokémons à sua volta. E ele tá muito animado com isso tudo, eles acabam dando um super salto, assim, né, para caminhar para a nova jornada dele. E aí o Ash pula com tudo e a abertura do anime inicia com vários flashbacks do que aconteceu no passado. Como, por exemplo, durante jornadas. Com a batalha que ele teve com a Marnie, com o pessoal do Mundial, com ele conhecendo o Go, com alguns Pokémon que o Go capturou, com o Leon e etc. Porém, os flashbacks passam agora a ser realidades, né? No sentido de, agora a gente volta pro presente e a gente consegue ver outras situações que estão acontecendo. Como, por exemplo, a mãe da Koharu fazendo ali algumas ilustrações e o filho dela fazendo os deveres de casa. A Koharu se despedindo, né, em um dia ali para fazer as pesquisas em algum outro local. O Gary apresentando o Toki, o professor Carvalho, com as iniciais de canto. A Bee e o Hop batalhando enquanto o Leon está assistindo. E é bem interessante observar a roupa do Leon, porque é aquela roupa que ele acaba utilizando depois que ele é derrotado, né, nos jogos pelo protagonista. Também temos o pessoal do Projeto Mil, Tsurugi e Asahi cuidando do pessoal de um Biartic que está com situação ali de estar machucado. Aí depois a gente acaba vendo a Koharu observando o horizonte e o Go conhecendo a Misty no ginásio dela. Será que Go foi lá batalhar por uma insígnia? Talvez. E no final, uma das cenas que mais emocionou todo mundo. Ash reencontra seu Butterfree, que um dia lá atrás ele disse adeus. Junto também com a Butterfree rosa, que está ao lado do Butterfree até hoje. Essa cena, assim, eu na hora não acreditei e ao reassistir foi um turbilhão de tanta coisa que eu não sei nem explicar. E aí é mostrada a casa dele em Pallet, com a Adélia e o Mr. Mime limpando a casa. E assim que a Adélia passa, é possível ver alguns quadros mais recentes com o pessoal como o Ash e todos os amigos que ele fez em jornadas. Logo após o final, do lado do quadro, é possível ver duas flores, com duas cores, rosa e azul. É difícil determinar exatamente nesse momento o significado que eles querem deixar com essas flores. Mas flores sempre foi um modo, já há um bom tempo, deles deixarem mensagens, deles deixarem alguma coisa. Porém, rosa e azul, flores, geralmente significam gratidão. E eu acredito que nesse momento, pelo menos agora, é um lance de gratidão da equipe, talvez agradecendo a todos por terem acompanhado a história. É possível que tenha algum significado maior essas duas flores, mas no momento, se eu não me engano, fica só pela gratidão, a gentileza e tudo mais que os fãs e eles tiveram entre eles, né? Então isso é bem legal e deixo pelo menos essa mensagem mais rasa no momento, pois eu não sou um grande entendedor de flores e cores e seus significados. Mas eu sei que sempre eles gostam de dar significados para as flores. E aqui não seria diferente. E isso acontece. Depois dessa cena das flores, uma outra cena chama a atenção. Uma região. Uma cidade.
E lá está Koharu, tirando fotos de alguns Pokémon e registrando em sua Pokédex. E Koharu acaba se perguntando o que será que aqueles dois estão fazendo. Do nada um Beautyfly passa por ela. E aí vai levando a câmera, até o Gol, que acaba de capturar um Pokémon. Logo depois, na mesma cidade ainda, o Beautyfly passa e agora vai até o Ash, que está tendo uma batalha com o Lucario em algum local. Ele está batalhando contra um Lapras. E é bem interessante com quem ele está batalhando. Vocês conseguem reconhecer essa pessoa? A gente vai falar já já dela também. E a equipe Rocket acaba passando bem em cima ali do Ash, batalhando contra o Lapras. E aí a câmera se divide em 3, com os 3 no mesmo local. Mas eles mal imaginam que estão muito próximos um do outro. Terminando com o narrador dizendo que a expansão do mundo Pokémon é infinita e a vida cotidiana das aventuras de Ash, Go e Koharu ainda vão continuar. Continuar. E continuar. E o episódio termina assim. Olha, eu não tenho palavras pra expressar esse episódio. Ele é um episódio muito... Assim, sinceramente, eu acho que no fundo eu estava com a sensação de, ok, a gente vai partir para um final, ele vai ser triste, mas eu não esperava essa decisão de aposentar o Ash agora. Eu ainda não sei muito dizer pra vocês o que eu acho disso, tá? Então eu quero me limitar a respeito da review do episódio e dos acontecimentos. E mais pra frente eu quero vir conversar com vocês sobre o fato do Ash sair. Até porque, pra mim, esse episódio, pelo menos a respeito do Ash, não é um adeus. Temos mais 11 episódios ainda pro Ash, focado em desenvolvimento pra ele. E eu tô muito ansioso pra isso, porque é uma das coisas que eu mais queria ter acompanhado em Jornadas e eu senti muita falta. E quem me acompanhou sabe o quanto eu cobrei que eu queria muito ver um pouquinho de desenvolvimento do Ash. Então, esse episódio, eu digo muito mais pelo Go e pela Koharu e também pelas aventuras deles com o Ash. É um episódio muito intenso, porque você vai vendo que tá chegando o fim. Bom, a batalha do Lugia contra o Ash e o Go, ela me impressionou bastante no sentido de sincronia entre os dois. Foi uma ausência que, assim, chega a ser pecado eles nos entregar essa raid de Ash e Go contra um Lugia. Agora com o Go, com os pokémons mais fortes, etc. Chega a ser maldade, porque o quanto essa dinâmica de raid é legal. Eu espero que, independente do anime que surgir aí na frente, essa dinâmica seja mantida, porque é uma dinâmica muito legal. Foi muito bacana ver essa batalha. Eu gostei muito de como foi a narrativa a respeito do Lugia e do Ho-Oh. Porque o Lugia era um Pokémon que eu esperava para esse desfecho, porque ele foi o Pokémon que, querendo ou não, conectou o Go e o Ash. E aqui é interessante porque nós temos a dinâmica deles reverem os Pokémons de canto. A gente consegue ver até o Mewtwo ao fundo. É interessante os Pokémon que estão seguindo o Mewtwo. Eu identifico alguns como Mareep e alguns Pokémons meio bizarros que estão ali. Mas é interessante essa jogada de flashes que nós temos com os Pokémon de canto, porque isso conversa principalmente com os fãs da minha idade, que são os fãs que conheceram um Pokémon lá em canto mesmo, e que a cada episódio era uma descoberta. A cada episódio era um novo Pokémon com aquela... repetindo o nome dele. E era um dia especial para compartilhar com algum amigo que um novo Pokémon foi descoberto. Alguém tem um novo Pokémon e aquele Pokémon era muito legal. E aquele Pokémon isso, é um Pokémon tal. Então é uma jogada de flashes que conversa muito, principalmente com o fã da velha guarda. Essa empolgação do Go e do Ash em quero conhecer mais, quero ver mais, isso é muito sobre a primeira cena do Ash encontrando o Ho-Oh. É um momento que eles estão saindo para uma jornada. E a gente puxa para nossa memória o momento que o Ash viu o Ho-Oh pela primeira vez. Ele no chão, com o Pikachu e a Pokédex falando para ele quem era aquele Pokémon, né? Que não havia dados ainda
porque havia muitos Pokémon a serem descobertos. Eu acho que pra história é um momento muito bonito, porque é um momento de início, não de fim. Pra nós, talvez, mas pra eles é um novo começo de uma nova aventura que vai continuar e vai continuar e vai continuar. E talvez a gente, porque a gente tá envelhecendo, a gente só queira que essa história acabe, né? Muitas pessoas só querem que essa história acabe, porque ela continua, ela continua, ela continua. Mas é sobre isso, é uma criança que vive num mundo onde aventuras vão continuar e continuar. E é muito interessante ver dessa ótica aqui do futuro, porque pra criança que estava lá no sofá assistindo o anime quando era 1900 e tralalá, não dava pra imaginar a imensidão do universo Pokémon, né? Então é muito bonito ver essa passagem do Ho-Oh ali, porque basicamente é ele, né, abençoando novamente o Ash e o Go para as próximas jornadas que eles vão ter e os sonhos que eles vão almejar durante essas próximas jornadas. Então, eu particularmente gostei bastante dessa passagem, sabe? Gostei muito do fato da Koharu decidir ser a nova ajudante ali do Sakuragi. Acho que cai muito bem pra ela. E ela deveria ter encarado essa desde o começo, mas ela foi uma personagem que não tava muito afim, não era o momento dela. E agora ela se descobriu que ela quer embarcar e conhecer mais Pokémon, novos Pokémon e novas pessoas. E a oportunidade de trabalhar como bolsista de pesquisa vai permitir com que ela se conecte mais com o universo Pokémon. Então, assim, sinceramente, eu vou dizer pra vocês que é um desfecho até que interessante. Porque eu não esperava isso. Eu esperava qualquer outra coisa, mas ela se tornar a nova bolsista faz muito sentido. Porque a Koharu ainda está caminhando nesse mundo, ela está correndo. Ela está observando tudo. Tudo pra ela é novo, tudo pra ela é uma novidade. Então, é muito bonito ver, né, a decisão dela de se tornar uma bolsista ali e ajudar o pai ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que ela vai se tornar uma pesquisadora ou algo do ramo do pai dela, mas vai permitir que ela conheça mais sobre os Pokémon que até então, né, ela costumava ignorar. Então, assim, eu achei bonito, sabe? Pode não ser o melhor desenvolvimento de todas as Pokégirls, e ela pode não ter tido muita presença, mas sem dúvida foi um bom desfecho pra ela e foi natural, sabe? Foi orgânico, não foi algo forçado ou algo tipo, uau, ela virou uma contester ou ela virou, sei lá, uma... Não, ela tá vivendo o momento dela e ela vai continuar fazendo o que ela tem e aos finais de semana ela vai continuar o que o Ash e o Go estavam fazendo ali, dando continuidade pra história deles também, o que é muito bom. Então, assim, Koharu, saiba que você é uma querida e eu também vou sentir falta de você. A festa que eles acabam fazendo também foi bem legal. Foi legal reencontrar, né, os pais de cada um. Eu tinha projetado esse final já há muito tempo, o final de jornadas, como uma festa de aniversário pro Ash. Eu acho que teria sido fantástico eles envelhecerem 1 ano do Ash e todos os amigos estarem ali. Mas eles decidiram por não fazer isso. Eles decidiram simplesmente por dar uma festa de despedida ali pro arco Jornadas. O que, ok, é justo também, né? Todo mundo apareceu de alguma forma em Jornadas, então talvez seria too much colocar todo mundo no mesmo local. Talvez daria problemas também pra animar tudo isso, ou mesmo fazer tantos desenhos com tantos personagens, talvez seria algo extremamente carregado e talvez não seria digno só de flashbacks, só de flashes, né? Só de frames. Teria que ser algo mais animado e talvez seria muito mais burocrático. Então, eu respeito a ideia deles não terem feito. Apesar que eu gostaria muito que tivesse sido uma festa de aniversário mesmo. O final, com a equipe Rocket, eu também achei interessante, mas assim, é super em aberto, né? Que a equipe Rocket simplesmente vai continuar atrás do Pikachu, como sempre é o Coyote atrás do Papaléguas. É sobre isso e sempre vai ser. E tá tudo certo, porque a gente sabe que é como eles são. Talvez nessa história do Ash, com o desfecho dele sobre Mestre Pokémon, a equipe Rocket seja mais elaborada. Mas até então eu não vejo isso acontecendo de forma alguma. Pra mim, a função deles é essa, e será mantida, acho que sempre essa, né? Eles atrás do Ash e do Pikachu. Então, pra mim, é sobre isso. Bom, e aí nós temos a despedida, né? Essa despedida é bem emocionante porque você vê como o Go ainda está relutante a deixar o Ash. O Ash, ele está mais maduro porque ele sabe
que consegue se virar sozinho, e ele sabe que ele já passou pela situação de deixar seus amigos para trás, mas conhecer novos amigos e viver novas aventuras. Então, a experiência que o Ash tem com isso parece que às vezes pode tornar para algumas pessoas, até mesmo para o Go, como foi no episódio passado, como um ser insensível. Mas não, é porque o Ash sabe como isso é bom. Você saber que você tem um amigo que você deixou pra trás, mas que você vai fazer outros, mas aquele amigo não vai deixar de pensar em você, que não vai deixar de ter carinho por você. Então pro Ash é mais fácil, mas pro Go não, porque é o primeiro amigo do Ash. Então você sente essa insegurança dele em não querer deixar o Ash pra trás, mas ao mesmo tempo o medo de conseguir, né, lidar com as coisas sozinho. Então é algo interessante essa dinâmica do Go e do Ash. Então eu acho que essa despedida com o Go também faz um contraste com a gente mesmo. Será que a gente vai conseguir acompanhar da mesma forma sem o Ash? Né? Será que a gente vai conseguir? E eu acho que sim, sabe? Porque é sobre isso, é conhecer mais pessoas, é conhecer mais treinadores, é conhecer mais Pokémon. Então essa mensagem do Go, que o Ash fala pra ele, também serve pra nós. E a gente vai continuar acompanhando mais e mais e mais. E aí depois dos flashbacks, né, depois que cada um vai embora, é muito legal essa cena. E aí nós temos essa cena do Ash correndo. Essa cena é muito gostosa de ver, porque ela se repete muitas vezes em nossa memória, porque é sempre o Ash caminhando para uma nova jornada. E lá está ele com o Pikachu no ombro, e correndo, e correndo, e correndo. E é muito legal porque faz parte de quem o Ash é, né, como um treinador. Ele também é um aventureiro e ele sempre está, né, viajando. Eu acho que depois que ele saiu, ele sem dúvida não tem mais nenhuma vontade de voltar para casa, eu acho. Só para rever mesmo os bons amigos e a mãe e depois voltar para uma nova jornada. Eu acredito que o Ash ele tem esse sentimento de querer conhecer mais. E é sobre isso, porque eles acabam falando sobre isso em cima do Lugia, né? Quer conhecer mais pessoas, quer conhecer mais Pokémon, quer conhecer mais e mais. E essa é a proposta do Ash, né? Conhecer mais, se deslumbrar mais, se aventurar mais. Então até aqui eu acho que a gente ficou um pouco quanto mal acostumado, porque são 25 anos vendo um universo de Pokémon, principalmente do anime, na visão do Ash. E, bom, no final das contas eu gostei do que eu vi até aqui. Episódio muito lindo, muito emocionante, traz memórias do passado, ativa alguns gatilhos, mas ainda assim um episódio bonito para um final. Eu acho que, para a conclusão de Jornadas, é um episódio que deixa em aberto possibilidades. E como diria Koharu, possibilidades infinitas. Agora, os flashbacks que nós temos depois, em seguida, seguindo também daquelas cenas mais atuais, com o Gary apresentando Tokyo, o Professor Carvalho, a Koharu saindo para sua pesquisa, enfim, o Ash encontrando o Butterfree e o Go encontrando com a Misty, são cenas que me chamaram muito a atenção. Talvez isso seja de alguma forma para simbolizar alguns acontecimentos futuros. Como, por exemplo, a gente sabe que vamos ter agora esse especial de 11 episódios. Acredito que esse episódio do encontro do Ash com o Butterfree será um dos primeiros episódios. Eu acho que talvez venha contar um pouquinho mais também sobre despedidas que ele já fez no passado, reencontros e o significado de tudo isso, sabe? Talvez esse mestre Pokémon também seja muito sobre amizade. Então eu quero que isso seja explorado e eu acredito que Butterfree será o primeiro, quem sabe, a ter esse momento de exploração no desenvolvimento do Ash e é por isso que eles decidiram colocar o Butterfree no final. Já o Go, eu fico imaginando se ele não vai passar por uma passagem de insígnias, sabe? Seria bem interessante também. Espero que algo relacionado a isso aconteça. E, bom, é a impressão que eu tenho com o Go aqui. Gostei bastante. Ah, e o Leon, né? Não posso esquecer. Leon se tornou o, vamos dizer assim, presidente da Liga Pokémon em Galar, provavelmente, por conta da sua roupa. Porque se a gente fizer o julgamento referente ao jogo, o Leon, quando começa a usar aquela roupa, é esse momento da expansão da história dele. O que é interessante também, porque, querendo ou não, é algo que a gente já imaginava que iria acontecer. Quem sabe agora ele treinando o Hop e o Hop participando da Liga Pokémon por lá, ele também não passe a desenvolver melhor a Liga
na região de Galar e, obviamente, quem sabe, colocar aquele lance de multi-battle que já acontece também em Galar. E aí, no final, nós temos essa cena onde mostra Ash, Go, Koharu no pós, né, ali. É bem bonito. Eu não sei exatamente o que interpretar sobre o Beautifly, mas eu gosto de entender que é um Pokémon belo e talvez seja uma forma de mostrar a beleza da jornada de cada um dos três e que a beleza da ironia das coisas que eles estão fazendo jornadas separadamente, mas por ironia da situação toda, eles estão exatamente no mesmo lugar e eles mal imaginam isso. Então é algo fantástico e eu gosto dessa cena, sabe? Eu vou lembrar dessa cena com carinho. Ver que cada um dos três está continuando a viver a sua jornada. Interessante que o Ash está batalhando com uma pessoa, como eu falei pra vocês. Essa pessoa já apareceu no anime antes, inclusive ela está no anime há muito tempo. É o diretor Kunihiko Yuyama, que está ali batalhando com o Ash usando um Lapras. Lapras que é o Pokémon favorito dele, tá? Então, se você estava na dúvida de quem era, é o diretor Kunihiko Yuyama. No final das contas, episódio 5 estrelas. Episódio muito bom. Episódio lindo, emocionante, traz pra gente um misto de sensações. E que agora a gente pode olhar as jornadas lá atrás e pensar nela como um todo. E pra mim foi uma saga muito bela, muito importante, recheada de fanservice e feita com o maior carinho na medida do possível, a partir do momento que a gente entende como o anime funciona, como ele é comercial. Enfim, episódio muito bom, deixa muitos sentimentos e eu deixo um pouquinho desses sentimentos aqui com vocês também, porque é um episódio que eu me emocionei demais. Quero saber a sua opinião. E quero aproveitar esse momento final agora, que eu já tô todo descabelado, já chorei bastante produzindo essa review. Esse aqui é um momento mais off. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam durante essa saga Jornadas. A saga Jornadas foi um turbilhão na minha vida, pessoalmente, porque foi uma saga que chamou muita atenção, inicialmente do pessoal, mas depois meu canal acabou sofrendo diversas situações bizarras com o algoritmo. E o anime, de alguma forma, tava ali pra me ajudar. E se não fosse vocês, eu não sei como teria sido meus últimos 2 anos, principalmente porque o anime, ele acontece no meio da situação que aconteceu no mundo, né? Essa saga. E foi um momento muito turbilhão, assim, na vida de muita gente, inclusive na minha. Então eu preciso agradecer vocês, preciso agradecer o Pokémon Team, o Sopa de Grookey, Ryu Fansub, preciso agradecer o Gusta, preciso agradecer todos os meus colegas que fazem Pokémon. Preciso agradecer a Casa do Carvalho, a Elite Four, com o Motovani, o Bruno, a Lia, o Gusta novamente, né? O Ped, que às vezes aparecia também. Agradecer o Rod também, que é quem fez essa mini abertura aí da review. Ele chegou a fazer também outros esquemas aqui pra review que eu não usei tanto, mas também foi muito útil, muito obrigado. Preciso agradecer, enfim, todo mundo que mexe com Pokémon, sites como Pokémon Blast News, que, enfim, é a vida de treinador que sempre tá ali de manhã também postando as coisas no Twitter. Todo mundo aqui eu preciso agradecer. É um fim de uma era em relação ao anime Pokémon, mas sei que tem pessoas que fazem esse trabalho de comunidade, trabalho de formiguinha, que é uma engrenagem um pro outro e faz as coisas acontecerem. Então, obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, e eu espero que a gente possa continuar falando de Pokémon num futuro muito próximo. Beleza? Um forte abraço. Muito obrigado.